Você com certeza já deve ter ouvido falar de um tal de Santo Agostinho, não é? Talvez você saiba que ele viveu e escreveu durante a era patrística, ou seja, foi um dos pais da Igreja, e que ele influenciou grandemente o cristianismo, mais especificamente o catolicismo, que ele morou em uma cidade chamada Hipona, já que muita gente se refere a ele como Agostinho de Hipona. Mas será que você conhece, de fato, a fundo a história de vida de Santo Agostinho? Se sim, beleza. Vamos relembrar o que fez dele essa pessoa tão importante. Se não, melhor ainda, pois agora nós vamos conhecer a história cheia de reviravoltas de uma das figuras mais influentes da história do mundo. Aurélio Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, nasceu em 13 de novembro do ano de 354 depois de Cristo, na cidade de Tagaste, no norte da África, onde hoje fica a Argélia, ali pela área do Mediterrâneo. Agostinho foi o primeiro filho de Patrício e Mônica. Patrício era um pagão e pequeno proprietário de terras que só se converteu ao cristianismo pouco antes de sua morte. Já Mônica não. Mônica era uma católica fervorosa e se empenhava grandemente em fazer de Agostinho também um adepto da fé cristã. E, obviamente, ela conseguiu, né? Não. Agostinho fazia pouco caso e não se interessava pela doutrina cristã. Durante sua infância e juventude, ele não era muito fã de seguir uma vida religiosa, por assim dizer. Aos 11 anos, Agostinho foi enviado a Madauros, uma cidadezinha perto de Tagaste, onde estudou literatura latina e entrou em contato com as práticas e crenças pagãs romanas. Vale lembrar que nessa época, o Império Romano dominava o norte da África, e o pequeno Agostinho começou a ter contato com a cultura pagã romana. Já aos 17 anos, foi para Cartago estudar retórica. Mas, contrariando a vontade de sua mãe cristã, foi nesse período que começou a se envolver com a doutrina do maniqueísmo. E o que é o maniqueísmo? Resumidamente, o maniqueísmo é a visão de mundo que trata toda a realidade como dividida em dois princípios opostos, o bem e o mal. Uma noção completamente rejeitada e condenada pelos cristãos. Além disso, Agostinho também se tornou hedonista, algo talvez até pior que o maniqueísmo. O hedonismo traz consigo a ideia de que o prazer é a finalidade absoluta da existência humana. Os hedonistas basicamente consideram as emoções prazerosas como o bem supremo da humanidade. Ou seja, Agostinho entrou em maus caminhos, por assim dizer, provavelmente trazendo muito desgosto para sua mãe, Santa Mônica, que chorava todos os dias para que o jovem Agostinho se convertesse ao cristianismo. Mas mesmo jovem e desviado do bom caminho cristão, Agostinho adquiriu grandes conhecimentos na área da retórica e da gramática até se tornar professor dessa matéria. Foi então que ele se mudou de vez para Cartago para ensinar retórica aos alunos da região. Ele teve alguns problemas com a disciplina de seus alunos em Cartago, o que o fez se mudar para Roma. Sim, Roma, a grande cidade do império. Foi ali que Agostinho abriu sua própria escola de retórica e, posteriormente, tornou-se professor na corte imperial em Milão. Aqui já dá para perceber que Agostinho não era qualquer um, né? Além de um cargo importante, o jovem possuía uma grande sabedoria e conhecimento. Talvez tenha sido essa sabedoria que o fez questionar seus posicionamentos maniqueístas e hedonistas e se distanciar dessas doutrinas. Mas apesar disso, talvez a grande confusão de cosmovisões na cabeça de Agostinho o tenha feito pular de doutrina em doutrina. Nesse momento ele começou a se aproximar do ceticismo. Porém, como precedente de sua conversão, ele foi grandemente influenciado pelo bispo Ambrósio, ou melhor, Santo Ambrósio, grande mestre de retórica da época. Agostinho, depois de vivenciar uma grande crise espiritual, principalmente ao ouvir a história de Santo Antão e ler um trecho da carta de Paulo aos Romanos, finalmente se converteu. Aí não teve jeito. Ele deixou de lado todas as doutrinas anteriores e se tornou, de fato, um seguidor do cristianismo. E claro, com a ajuda também de sua mãe, que a essa altura já morava com ele na cidade de Mediolanum, que hoje se chama Milão, na Itália. Um pouco depois desses acontecimentos, como diz o velho ditado, o bom filho a casa torna. Agostinho retornou à sua cidade natal,
Tagaste, mas infelizmente, sem sua mãe, que havia falecido pouco antes da viagem. A perda de sua mãe foi muito dolorosa para ele, tanto que Agostinho menciona em sua obra Confissões como eram maravilhosos os diálogos que tinha com ela, desde conversas sobre a pessoa de Cristo até discussões sobre a doutrina católica e os preceitos bíblicos. Esses diálogos foram muito importantes para sua conversão. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, seu filho também faleceu pouco tempo depois. Sim, Agostinho teve um filho, fruto de um relacionamento anterior com uma cartaginesa. Agora, triste pela perda de seus entes queridos, Agostinho, em um ato de caridade, vendeu grande parte de seus bens e os distribuiu entre os pobres. Ele só não vendeu todo o seu patrimônio, porque manteve a casa da família para transformá-la na sede da ordem agostiniana, em Tagaste, no ano de 387. Já no ano de 391, foi ordenado padre em Hipona, na Argélia, e 6 anos depois, tornou-se bispo. Ele permaneceu nessa posição pelos próximos 34 anos, pregando fortemente a palavra de Cristo, combatendo heresias e escrevendo suas obras, tornando-se um dos mais influentes teólogos e filósofos da Igreja. Isso era inevitável. Tanto que, até hoje, quase 1.700 anos após sua morte, milhares de cristãos, teólogos e filósofos ainda se baseiam nos escritos de Agostinho. Ao todo, foram 113 obras escritas por ele, e essa sabedoria e conhecimento lhe garantiram o título de Doutor da Igreja, um título extremamente raro, concedido a apenas 35 figuras na história. Agostinho faleceu em 430, na cidade de Hipona, onde passou suas últimas décadas de vida. Ele nos deixou um grande legado, especialmente suas duas obras-primas, A Cidade de Deus e Confissões. Pois bem, que Santo Agostinho teve uma vida para lá de interessante, isso é inegável. Mas o que fez dele um dos personagens mais prestigiados do cristianismo? Seus escritos e pensamentos sobre filosofia e teologia. Agostinho foi um dos primeiros grandes autores cristãos a defender que o ser humano é a união perfeita de duas substâncias metafisicamente distintas, o corpo e a alma. Ele também consolidou a ideia de que o mal surgiu do livre-arbítrio, sendo a ausência do bem. Além disso, influenciou diretamente a teologia de São Tomás de Aquino, ao afirmar que a fé e a razão caminham juntas. Agostinho também sofreu grande influência do neoplatonismo, especialmente das ideias de Platão, que sustentam que a verdadeira realidade está no mundo das ideias, acessível pela razão humana. E se você quer se aprofundar mais, recomendo que pesquise sobre ele, porque realmente é um assunto muito interessante. Afinal, precisamos aprender sobre os pais da Igreja e todo o processo que levou à formação da Igreja Católica como a conhecemos hoje.